Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Trago mais um vídeo hoje de mais uma distro bem interessante e bem leve. Eu sou o Tico e nesse vídeo eu vou apresentar para você o Q4 OS. Foi lançado recentemente mais uma atualização do Q4 OS e dessa vez é a versão 4.7. E o Q4 OS é bem interessante, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui. O Q4 OS, ele tem um ambiente de desktop bem interessante, que é o Trinity. E hoje eu baixei a versão com o Trinity. Ele também traz uma versão com o KDE. A distro é baseada no Debian 11, versão estável. O suporte da distro ele é bem longo, ele vai até 2026. Outra coisa interessante aqui na distro é que, segundo os desenvolvedores, as atualizações não é somente para o sistema operacional. Segundo eles, você instalando um programa, quando houver atualizações, é estendido também ao aplicativo. Isso é bem interessante. Para você aí que ainda não viu o vídeo que eu tenho no canal, eu tenho dois vídeos do Q4 OS, mas para você que ainda não viu, você pode observar que o Q4 OS ele traz aqui o Plasma e traz a versão com o Trinity, esse ambiente de desktop aqui. Para você que vem do Windows e não tem muita informação de Linux e não conhece muito as interfaces gráficas, o Q4 OS ele é muito parecido com o Windows XP. Ele tem uma aparência do Windows XP. É bem legal. Até mesmo os aplicativos, na hora da instalação, tem essa semelhança. Você que já usou o Windows XP, ao usar o Q4 OS, você vai notar uma semelhança. Certo? Eu baixei a versão Trinity de 64 bits. Lembrando que o Q4 OS ainda dá suporte a 32 bits, mas eu baixei de 64 bits Trinity e vou mostrar para você hoje como é a instalação, ok? Então vamos para a instalação do sistema. Vamos lá, aqui é o boot do Q4 OS Gemini. Ok? Então, aqui já é o live do Q4 OS. Vou fechar isso aqui. Assim que entra, ele já te dá a opção de instalar o pacote de linguagem, no caso nosso aqui do Brasil. Você dá um OK. Mas esse pacote ele só vai ficar completo com a instalação e algumas atualizações. Certo? Aqui já é em modo live. Podemos fechar aqui. Vou ajustar a resolução. Para fazer isso é muito fácil. Você clica com o botão direito do mouse no meio da tela e em configurar área de trabalho. Aqui você vem em tela e marca, seleciona de acordo com o seu monitor. No meu caso aqui, 1600 por 900. Para fazer a instalação, aqui é muito fácil, só clicar aqui em Install Q4 OS e o instalador também é muito simples, é o Calamares. Ok, aqui vamos dar um próximo, novamente próximo, confere aí o seu teclado, próximo. Ok, nessa etapa nós temos 4 modos de instalação. Nós temos o modo padrão, que é o modo desktop, temos o modo básico, o modo live e o modo pure. Esse modo aqui, ele é muito simples, é o mínimo mesmo, é muito básico, tá? Recomendo a você usar o modo desktop. Aí você dá um próximo, aqui você já marca o seu disco aí. No caso aqui, você pode particionar manualmente ou pode usar o modo simples, que é o modo de apagar o disco.
Tenha cuidado nessa etapa. No caso aqui eu vou apagar o disco. Dá um próximo. Aqui você já coloca o seu nome, o nome que você quer usar para entrar e o nome do computador. Escolhe uma senha, repete a senha. Vou deixar aqui para entrar automaticamente. Aqui você pode deixar isso aqui marcado para usar a mesma senha como conta administrador, ou você pode criar uma senha de root aqui, tá? Então você decide. Dá um próximo e instalar. Daqui para frente é tudo automático. Eu já vou mostrar para você na sequência o sistema instalado no meu computador, ok? E olha aí o Q4OS Gemini instalado já aqui no meu computador. Essa tela de boas-vindas, ela já te dá também várias opções de configuração, como é no caso aqui, que é bem interessante, é instalar os codecs proprietários. Recomendo a você já clicar aqui e já fazer isso. Isso aqui te dá suporte a Wi-Fi, MP3, DVD e vários outros plugins necessários para reprodução multimídia no sistema. Como eu disse, o Q4OS se assemelha muito ao Windows XP da Microsoft. Você pode ver que é muito parecido. Até mesmo a interface gráfica de instalar programa é bem semelhante, como você pode observar aqui. Install, e a instalação é bem semelhante à do Windows. Isso aqui é bem legal para quem quer experimentar o Linux, mas só tem muita experiência com o Windows e já usou muito o Windows XP, vai se familiarizar muito com essa distro Linux, ok? Pronto, aqui essa parte já foi instalada. Você tem mais opções aqui. Como você pode observar aqui, nós temos aqui informações de hardware, se você clicar aqui, por exemplo. Como você pode observar, é o Trinity, o ambiente de desktop. A distro é o Q4OS 4.7, codinome Gemini. Certo? Eu fiz aqui o seguinte, eu coloquei aqui 4 GB de memória para essa distro, que é um exagero. Essa distro, com esse ambiente, ela consome muito pouco. E aqui nós temos várias outras coisas que você consegue fazer aqui por meio dessa janela. Instalar aplicações. Se você clicar aqui, você já abre o gestor de software da distro. E uma coisa interessante aqui, que eu já mostrei em outras distros, é que essa distro, ela é uma distro muito fácil. Ela te traz aqui várias opções de configuração que te ajudam muito, como a instalação do Chrome sem necessidade de usar o terminal. Outra coisa, drivers proprietários da NVIDIA, você pode instalar por meio daqui. E o Codex Multimídia, que eu acabei de instalar lá por meio da janela, mas está disponível aqui na loja de software. Outra coisa interessante, você pode observar aqui os drivers HP também. Você pode fazer a instalação do HPLIP GUI por meio daqui. É um gerenciador gráfico para impressoras da HP. Gparted você encontra aqui também. E também você pode baixar aqui o Wine para fazer instalação de alguns aplicativos feitos para Windows. Você tem aqui, direto aqui da loja, a opção de instalar já uma versão do Wine. Você pode baixar também o VirtualBox. Você pode observar que tem vários programas que você consegue instalar por meio aqui da loja. O sistema é muito simples e bem prático. Aqui é o Synaptic. Você também consegue abrir o Synaptic diretamente pela loja. Fazer as atualizações dos pacotes e do sistema em geral, você pode clicar aqui em recarregar e aí você já pega as atualizações dos pacotes. Se tiver alguma coisa, você pode aplicar. Vai estar ativo aqui o aplicar. É só aplicar que você instala as suas atualizações. Vou fechar aqui. Você também pode fazer isso usando o terminal. Tá? Não tem segredo. Você pode vir aqui e dar esse comando aqui. É só dar esse comando que o sistema é automaticamente atualizado. Como eu falei no início, a distro promete atualizar os programas que você instalar
no decorrer do uso da distro. Esse papel de parede eu não gostei muito, mas você pode mudar. Vamos ver aqui. Papel de parede, será que tem mais alguma coisa? Tem sim. Aplica. Ok, esse aqui é mais bonito, é um pouco mais bonito. Tá? Como eu disse, você pode abrir o Synaptic tanto por meio da loja de software aqui, como eu mostrei, como também aqui pelo atalho da área de trabalho. Se você clicar aqui, você também entra no Synaptic. Certo? Vamos ver como é a instalação de pacotes aqui por meio da loja nessa distro. Lembrando que o Chrome já está instalado por padrão. Engraçado que veio o Chrome instalado aqui e não veio o Firefox. Mas para instalar é muito fácil. Você clica 2 vezes e aí já começa a transferência do aplicativo. E como eu disse, essa janela aqui, que é a janela muito parecida com a do Windows. Essa distro é muito fácil para você que está iniciando aí no mundo Linux. Sem falar que é uma distro estável, ela é baseada no Debian estável, Debian 11 estável. Então você pode ficar sossegado que estabilidade é o que não vai faltar nessa distro por ser baseada justamente no Debian. Clica em avançar e concluir. Agora você já tem o Firefox aqui instalado. É isso aí. Como instalamos já em português, o Firefox já está aqui também em português. Diga aí nos comentários o que você achou dessa distro. Se você gostou da distro, eu vou deixar o link para você baixar. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho. Fazendo isso, quando eu postar um vídeo, você receberá de primeira mão o conteúdo. Então é isso, eu acho que já deu para entender um pouco. Antes de encerrar, eu vou mostrar para você também o painel de controle. O painel de controle, o centro de controle aqui do Q4OS também é parecido com o Windows. E aqui no centro de controle, você pode, se você por um motivo ou outro, você esqueceu de instalar o pacote de idioma, você pode aqui por meio do centro de controle instalar pacotes de idioma de vários países, de várias línguas. Então você consegue aqui. Se você instalou em português, inglês e precisa do português, você pode clicar aqui e instalar o pacote do Brasil. Aqui tem a opção de aparência e tema. Aqui você tem as opções, por exemplo, de protetor de tela. Você clica aqui e você configura o seu protetor de tela. Você tem também opção de fundo de tela. Você pode configurar por aqui ou pelo atalho da área de trabalho. Você tem a opção de fontes. Você pode configurar por aqui também. Várias outras opções aqui. Aqui em administração do sistema, você pode configurar usuários e grupos aqui também, monitor e display e gerenciador de atualizações por meio daqui. É um sistema bem parecido com o da Microsoft mesmo. Lembrando que alguns ícones ainda estão em inglês. Isso vai ser corrigido com o decorrer das atualizações. Mas é um sistema muito bonito. Ok? Então, agora sim, encerrando, eu agradeço a você por mais um vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.